Tá, Godzilla e Kong, o Novo Império. Bom, eu já assisti esse filme e eu tenho muita coisa para debater sobre ele. Porque ele é aquele típico filme que promete uma coisa e cumpre. Mas ele tem alguns errinhos e eu vou ter que comentar tudo nesse vídeo porque, cara, esse aqui ficou grande, hein? O filmezinho que vai ter coisa para eu comentar. Tá, então, antes de tudo, esse filme já tá em uma proposta de te dizer uma coisa. Não vai confundindo ele com o Godzilla Minus One da vida. Pelo amor de Deus, vai assistir esse filme com uma outra mentalidade na cabeça. Qual seria? Ver a mentalidade que ele vai ser um filme trashão de monstros gigantes. Tá, mas sem enrolação, vamos logo falar sobre esse filme. Ah, mas antes de tudo, fica aí o alerta de spoiler caso você não tenha visto esse filme. Porque se você tomar um spoiler durante esse vídeo, a culpa não vai ser minha, eu te alertei. Então vai assistir o filme, pega sua coquinha gelada, a pipoca, vai ver que o filme tá bem divertido e volta depois de ter visto o filme nesse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de tudo, coloca aí nos comentários o que você achou desse filme, porque depois desse vídeo eu vou dar uma bela de uma lida nos comentários de vocês. E também no final diz se vocês gostaram da minha análise desse vídeo. Então, bora logo então para a análise de Godzilla e Kong, o Novo Império. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco do resumo desse filme, porque eu vou começar pelo resumo, aí eu vou para análise. Bora pelo filme mesmo. Tá, a história desse filme começa lá com Kong de boa na Terra Oca, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, caçar um monte de bicho pra devorar. E depois mostra lá o Godzilla. O Godzilla tá caçando lá um monte de monstros gigantes. Tá, depois aí é mostrado que mais máquinas de detectar terremotos está localizando um terremoto lá no interior da Terra Oca. E então Kong, junto de uma equipe da Monarca, vão explorar e descobrir o que está acontecendo e por que está havendo esses tremores tão fortes. Então Kong acaba encontrando o Zuko. O Zuko acaba ficando um pouco bolado com Kong porque ele deu coça um monte de colegas dele, dos escravos dos Scar-King. E então aí depois de um bom tempo de desenvolvimento, eles se tornam amigos. E então o Zuko decide levar o Kong lá pro covil do Scar-King. Então, quando o Kong chega lá, o Kong vê o quanto aquele povo está sofrendo nas mãos do Scar-King. Então o Scar-King, quando vê a presença do Kong, decide imediatamente dar uma coça nele. Porque primeiro, ele é um titã alfa muito grande e primeiro que o Scar-King se sentiu meio ameaçado. Então depois que os dois brigam, o Kong dá um empate. Então quando dá um empate, o Scar-King decide então libertar a Shimu. Então a Shimu, ela sai de onde ela estava, embaixo de uma cachoeira de lava, e decide então ir para cima do Kong com um raio de gelo dela. Então ela congela o machado e a mão do Kong, e aí quando a mão do Kong é congelada, o Kong quebra o gelo, só que a mão dele se fere. E aí ele corre junto com o Zuko. Então os escravos dos Scar-King vão atrás deles, só que o Kong lida muito bem com eles e graças ao Zuko eles conseguem escapar. Então o Godzilla lá, pulando pro Godzilla, ele vai até um casulo do Tiamat. O Tiamat que aparece lá na HQ Godzilla Dominion, dá uma aparição bem rápida nesse filme. O Godzilla derrota ele e então ele entra dentro da área dele, o território onde tem a energia que o Tiamat usa. Então o Godzilla absorve e fica dentro de um casulo por um bom tempo nesse filme. Então o Kong, lá embaixo da Terra Oca, decide ir até a área onde estão os humanos. Os humanos em questão, eles estão lá onde a tribo Iwi da Terra Oca está. A tribo Iwi, que diferente da Ilha da Caveira, estão, ao invés do Kong, estão declarando a Mothra a sua deusa. Então a Gia, que nesse filme tem uma conexão tanto com o Kong quanto com a Mothra, decide então libertar a Mothra. E a Mothra, ela se materializa na frente de todos e ela está pronta para ajudar em qualquer coisa. O Kong em questão tá lá, todo deitado, machucado, só que aí os humanos, eles trazem a luva biônica Beast,
e colocam ela na mão do Kong. O Kong fica felizão que tem agora sua mão consertada e decide ir atrás do Godzilla. O Godzilla estava lá no seu casulo, só que aí depois ele sai e evolui para a sua forma rosada Super Saiyajin Rosé. Então o Godzilla evoluído, ele vai em direção ao Egito. Enquanto isso, Kong ele sai de uns portais da Terra Oca. E esse portal vai bem onde está as pirâmides de Gizé. E aí ele acaba espantando um bom povo lá do Egito, porque diretamente das montanhas vem lá o Godzilla rugindo bravo para Kong. Os dois rugem e aí o Godzilla dá um saltão lá da montanha. Que, bom, essa cena não faz muito sentido, né? Mas eu não estou aqui para fazer o sentido existir. O Godzilla vai nadando em direção ao Kong. E aí o Kong pede assim: calma lá, Godzilla, o portal tem que fechar primeiro. Aí o Godzilla cagou pra isso. Aí os dois lá brigam, estão brigando. E aí depois que a luta acaba, quero dizer, interrompida, porque o Godzilla ia dar o golpe de misericórdia no Kong. Só que aí a Mothra aparece e impede que o Godzilla mate o Kong. Porque, bem, eles não são inimigos, eles têm que se juntar. Então a Mothra vai lá e convence os dois a pararem de brigar. Isso pra mim é uma clara referência, né, a Ghidorah The Three-Headed Monster, o filme do Ghidorah, em que a Mothra faz a mesma coisa, só que é o Godzilla e o Rodan que param de brigar. Então Kong e o Godzilla vão em direção à Terra Oca e eles vão lá pro portal. Então o Scar King junto da Shimu e o exército deles chegam lá no interior da Terra Oca, no ponto principal. Então, quando o Godzilla e o Kong chegam lá, os Godzilla e o Kong já vão correndo em direção ao Scar King e a Shimu. Aí o Scar King montado na Shimu vai tudo. Aí o Godzilla monta em cima do Kong. Eu confundi as palavras, foi mal aí. O Kong monta em cima do Godzilla e aí os dois pulam em direção um ao outro. Aí começa a batalha final com os quatro levitando lá no meio da Terra Oca. E aí depois, quando o Kong empurra os Scar King em direção ao portal, eles acabam indo em direção ao Rio de Janeiro. E lá continua-se a batalha final, né? Tudo. Aí depois, dando uma bala de uma resumida, chega um momento que um suco chega na superfície. O Kong e o Scar King estão lá disputando para quem vai conseguir pegar o cristal da Shimu. E aí o suco, ele destrói o cristal do Scar King. E aí a Shimu não é mais controlada por ele. E aí é a Shimu, Godzilla e Kong contra Scar King. Aí eles brincam lá de um para outro. O Godzilla arremessa o Scar King, o Kong derruba ele no chão. E aí a Shimu aproveita e dá o último golpe, congelando ele. Aí o Kong vai lá e pega o Scar King, dá no chão e despedaça ele no gelo. Uma morte brutal, cara. Brutality no final, brutality. E aí então, com toda a treta resolvida, com o Scar King derrotado, o Kong, o Suco e a Shimu voltam lá pro interior da Terra Oca e libertam aquele exército de... Eles libertam um exército de gorilas. E aí o Godzilla, só de sacanagem, ele volta lá pro Coliseu de Roma para dar um ronco. E assim, né, se encerra, né, a trama do filme. E é assim, né, Godzilla e Kong, o Novo Império. Agora que a gente já resumiu tudinho, você tomou vários spoilers se você não assistiu o filme, bora então para a análise. É bom vocês já se prepararem, porque eu vou dar boas incoerências. Eu vou tentar esclarecer as incoerências desse filme. Ao invés disso, eu vou tentar entender. Mas tá, vamos começar primeiro pelo título. Por que Godzilla e Kong e não só Kong? Porque, pensa comigo, porque não faz sentido. O filme é mais do Kong do que do Godzilla. Novamente, sim, o Godzilla é um coadjuvante do seu próprio filme. Não, eu não tô brincando. Vamos lá, ele aparece no início lá pra lutar contra a Sayla, numa lutinha até que legal. Só que depois ele some, ele vai lá por causa do Tiamat, evolui. Aí na metade do filme ele sai, aí depois ele luta com o Kong e aí vai lá pro final só pra lutar. Aí, cara, essas aparições são um pouco curtas, o Godzilla não aparece muito. E bom, se você juntar todas essas coisas que eu falei, começo, metade e final do filme, você vai ter a aparição completa do Godzilla, dando apenas 8 minutos e 47 segundos. Pra vocês terem uma noção, ele apareceu menos do que no Godzilla de 2014, que recebeu críticas que ele apareceu pouco.
E nesse aqui praticamente nele não aparece. Godzilla é novamente coadjuvante. E bom, não para por aí no título. Vamos pro subtítulo, tá? Por que o Novo Império? Me explica. Por que o Novo Império? Por quê? Não faz sentido, não tem lógica. Porque pensa comigo, o nome do vilão é Scar King, traduzido para o português brasileiro como o Rei Scar, o Rei Cicatriz. Então, ele é um rei. Ou seja, se ele é um rei, ele comanda um reino ou um reinado. Então, por que o nome do filme não é Godzilla e Kong, o Novo Reinado ou Novo Reino? Alguém me explica isso, pelo amor de Deus. É porque vocês entendem, né? Porque um rei comanda um reino, imperador comanda um império. O Scar King é um rei, ele não é um imperador. Ele não é um imperador Scar, ele não comanda o império. Então por que? Por que, diretor? Por que Adam Wingard? Você escolheu o título Novo Império e não o Novo Reino? O Novo Reinado ia ser um título bom, o Novo Reino ia ser um título bom. Não ia fazer nenhum erro disso. Eu não entendi essa parte. E vamos lá para uma das maiores decepções que eu tive nesse filme. A Shimu. A Shimu, meu amigo. Vamos lá. Primeiro que o Scar King controla ela. Se você for fazer uma briga entre os dois, você claramente sabe que a Shimu ganha fácil do Scar King. No próprio filme mostra isso. Só que aí, o Scar King, ele comanda a Shimu com um cristal, né? De onde veio esse cristal? Meu Deus do céu. De onde veio esse cristal? Porque, pensa comigo, a única maneira dele ganhar seria comandando ela com cristal, né? Certo, mas como é que ele encontrou esse cristal? Cadê a explicação? Como ele encontrou esse cristal? Respondam, como ele encontrou esse cristal? Se fala que na maioria do tempo, a Shimu é uma cachorrinha assustada do Scar King, que só obedece ordens dele. Então, ela só obedece ordens dele. Ela não é do mal, ela só obedece ordens dele. E no marketing inteiro, notícias, leituras, até em pesquisa do Google, diz que os vilões de Godzilla e Kong do Novo Império se chamam Scar King e Shimu. O vilão não é Shimu, é o Scar King. Então, ela enganou todo mundo. Ela que foi... Nossa, a Shimu me enganou demais. Sério, ela foi a que mais me enganou por conta que eu achava que ela ia ser tipo a vilã mais forte, que ia dar trabalho pra caramba pro Godzilla e pro Kong. E no final, se ela é do bem, ela não vai dar trabalho nenhum. Inclusive, vamos pro trabalho que o Godzilla e o Kong tiveram, que foi sei lá nada. O Godzilla e o Kong não tiveram trabalho nenhum nas lutas desse filme. Sério, eles lutaram lá com tudo, mas foi rápido. As lutas foram rápidas. Se for comparar com as outras lutas desse Monsterverse, essa foi uma das lutas mais curtas da história desse filme. Credo, eu nem tive tanta apreciação para esse filme, porque vamos lá, a primeira luta com o Scar King, ela é curta. Contra Shimu, nem se fala, dura só 2 minutos. Aí depois o Godzilla e o Kong também é curta. Depois com a luta final também é curta. Sério, pra mim foi muito curto. O filme foi rápido pra mim. E também a Mothra. Porque eles colocaram a Mothra no filme? Ela tá totalmente fora de lugar. Ela só tá lá pra dizer: Godzilla e Kong, parem de brigar, a gente tem que resolver a treta do filme. Ela só tá no filme pra fazer isso. Então, pra mim, os erros desse filme são grandes. Sério, eu nunca vi um filme com tanta coisa incoerente, principalmente o título. E sem contar a luva biônica do Kong, que é uma das maiores conveniências da história do cinema. Porque, primeiro, convenientemente, eles sabiam que o Kong ia machucar a mão, convenientemente eles já faziam esse projeto, convenientemente eles já tinham feito a luva biônica, convenientemente eles sabiam que a mão que ia ser machucada ia ser a mão direita, e convenientemente o Kong não teve nenhum problema mecânico com ela. Pra dizer que não é a maior conveniência do mundo. Então, no final, essa é a análise. Godzilla e Kong, o Novo Império, é sim um filme bom, porém tem muitos erros, muitas incoerências. O Godzilla coadjuvante, alguns furos de roteiro não fazem o menor sentido, e o filme dá muito destaque pro Kong. Nota final mesmo, eu vou dar exatamente 7,5 para esse filme. Sim, 7,5, concordo plenamente com a nota do Ei Nerd. Concordo com você, Peter.
porque gente, desculpa se vocês ficaram decepcionados, mas esse filme ele prometeu uma coisa, ele cumpriu muitas coisas, mas ele não cumpriu tudo. Ele quis contar muita coisa, teve muitos furos de roteiro, teve algumas coisas que não fazem sentido, as próprias propostas que eles tiveram pro filme, e também desperdiçaram alguns personagens, como o Tiamat. Olha o Tiamat, cara, ele tinha maior potencial. Na HQ, ele é um vilão muito brabo, ele é brabo, dá um trabalho pro Godzilla. Eles poderiam até fazer uma adaptação dessa HQ de Godzilla Dominion, mas não, ele é facilmente derrotado pelo Godzilla no filme. E o Godzilla, nem se fala, ele nem tem tempo de tela. E as lutas foram rápidas, mas pelo menos foram boas. O filme tem coisa boa, eu não odiei esse filme, pelo contrário. Eita, passou uma moto forte aqui, ignorando. Tá, o filme tem coisas boas sim, como por exemplo, as lutas, por mais que sejam curtas, os personagens humanos não são chatos nesse filme, tem muita cena de humor engraçada, os monstros, o CGI tá muito bom, alguns momentos dos monstros são muito legais, até mesmo a Mothra, que por mais que esteja fora de lugar, ela tem excelentes cenas. Então, 7,5 vale a pena, né? É um bom filme, porém com muitos erros e incoerências. E fazendo isso, completo a minha análise de Godzilla e Kong Novo Império. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E agora, se vocês me permitem, né? Eu vou esperar os comentários de vocês. E é isso, meu pessoal. Valeu por tudo. E antes de que vocês comecem a perguntar, mas cara, cadê as fotos? Como é que foi lá você vendo o filme no cinema? Eu vou postar tudo lá no meu Instagram. Então fiquem atentos lá. E se vocês quiserem saber onde está meu Instagram, é só ir no link da descrição. É isso, falou pessoal, valeu!